Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para mais um vídeo e eu vou continuar falando sobre os bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus, do qual eu participei durante 30 anos, mais de 30 anos. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. Muito bem, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um vídeo anterior que nós gravamos falando sobre Angola e Portugal. E esse vídeo eu li uma carta de uma pessoa que trabalha na banca, ou seja, trabalha no setor financeiro. E o que aconteceu com esse vídeo? Bom, esse vídeo ele foi removido do YouTube, removido. Com certeza, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus não quer ou não queria que esse vídeo circulasse. Um vídeo falando a respeito dos dólares de Angola. Ou então, o vídeo não ficou bom e eles querem que eu explique melhor a situação dos dólares. Então, atendendo ao pedido da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, eu vou explicar melhor a situação dos dólares de Angola. Vou procurar ser mais específico em relação a isso. Muito bem. Vamos lá. Eu fui para Portugal no ano de 2002. E fiquei até 2009. Foram 7 anos em Portugal. Eu fui ser o substituto do então falecido Renato Maduro, Bispo Renato Maduro. E quando eu cheguei lá, essa prática ela já existia. Que prática? Na Fogueira Santa de Israel, que acontece ou acontecia, agora tem acontecido até mais vezes, acontecia 2 vezes por ano, então vinham dólares de Angola para Portugal. E quando eu estive lá, essa prática continuou. Como funcionava? Funcionava da seguinte forma. Uma campanha de Israel, uma fogueira santa de Israel em Angola, na minha época que estava em Portugal e o bispo João Leite estava em Angola, então uma fogueira santa em Angola girava em torno de 13 milhões de dólares. 12, 13 milhões de dólares. Desses 13 milhões de dólares, 5 a 6 milhões eles iam para Portugal. Até aí tudo bem, você pode dizer assim, mas, bispo, não tem nada demais uma igreja ajudar a outra igreja, não é verdade? Não tem nada demais nisso. Bom, mas o problema não está aí. É porque existem vários crimes que envolvem esta situação. Vamos lá, primeiro, quando as pessoas elas dão os seus dízimos, suas ofertas e sacrifícios, então esse dinheiro ele tem que ser contabilizado, ele tem que ir para a conta da igreja, ele tem que ser contabilizado. Então lá em Angola, esses 6 milhões, eles não eram contabilizados. Eles não entravam na conta da igreja em Angola. Então, o que se fazia? O bispo João Leite pegava pastores, colocava os dólares em carros, escondia nos carros, por exemplo, na mala, na porta, os dólares, e atravessavam esses dólares, os pastores, para a África do Sul.
Então, o primeiro crime, aliás, segundo crime, primeiro, não contabilizar na igreja lá de Angola, não entrar na contabilidade de Angola. Segundo crime, sair com os dólares de Angola. Sair com os dólares de Angola. Terceiro crime, entrar na África do Sul, sem declarar esses dólares, sem declarar mais ou menos 4, 5, 6 milhões de dólares, dependendo da campanha, dependendo da Fogueira Santa. Então, vários crimes. Muito bem. Esses dólares lá na África do Sul, então o Bispo Macedo, o Renato Cardoso, no avião particular do Bispo Macedo, pegavam esses dólares e levavam para a Europa. Por isso, o Bispo Macedo ter o passaporte diplomático, porque o passaporte diplomático, ele dá várias regalias, né? Várias regalias à pessoa que viaja com um passaporte diplomático. Procure saber. Eu até acredito que a pessoa que usa o passaporte diplomático, é muito difícil até ela ser revistada. Muito bem. Então, esses dólares, eles entram ou entravam em Portugal, na maioria das vezes, também sem ser declarado ao governo português. E às vezes esses dólares, eles não iam só para Portugal. Às vezes o avião chegava também lá na Espanha, lá na França, às vezes chegava na França, né? E na época na França até quem estava lá era o bispo Pedro, que hoje não está mais na Igreja Universal, e o seu Ramos, que é um senhor que trabalhava lá na igreja, o pessoal em Portugal conheceu, ele também já faleceu, ele ia na França e pegava os dólares. Quando chegava em Portugal, os dólares chegavam em Portugal, normalmente chegava no aeroporto em Tires, né, aeroporto em Cascais, Tires, em Cascais, ali na zona de Cascais. Então, quando esses dólares chegavam em Portugal, eles ficavam lá, aonde eu morava, lá em Cascais, no Cascais Atro. Às vezes ficava lá em casa, aonde nós morávamos, eu, a Tereza e o Lucas, malas com 5, 6 milhões de dólares. Com 5, 6 milhões de dólares. Se eu quisesse roubar a igreja, né, como muitas pessoas aí falam, roubou 120 mil, ou roubou isso, aquilo. Se eu quisesse roubar, eu roubava uns 5, 6 milhões de dólares, ou até mais, porque ficavam lá. Muito bem. Então, são vários crimes. Vamos lá, vamos enumerar os crimes. Primeiro, não era contabilizado na oferta de Angola. Segundo, sair de Angola sem conhecimento do governo angolano. Entrar na África do Sul sem ser declarado na África do Sul. Depois sair também sem ser declarado. Entrar em Portugal sem ser declarado. Isso se chama evasão de divisas. Então isso é crime. Tá? Por isso que o pessoal da Igreja Universal, a cúpula, tenta de todas as formas denigrir a minha imagem para que tudo aquilo que eu estou falando caia em descrédito. Mas eu não estou preocupado com a minha imagem, acho que vocês não entenderam ainda isso. Eu estou tentando explicar para vocês isso e vocês não compreenderam ainda. Eu não estou preocupado com a minha imagem, eu estou preocupado em repor a verdade. Então, se vocês criarem alguma matéria contra mim, se for verdade, eu vou assumir. Mas eu vou falar tudo que eu sei também de vocês. Acho que vocês não entenderam. Eu estou tentando explicar, mas
vocês não estão compreendendo. Então, são vários os crimes. São vários os crimes. Inclusive o bispo João Leite sabe disso. E o bispo João Leite, vou mais uma vez falar para você, não eram só dólares não. Porque inclusive aqui para o Brasil também, não eram só dólares não. Você que está assistindo esse vídeo e tiver curiosidade, faz uma pesquisa aí, faz uma pesquisa nesses nomes aqui, olha. Bela Shopping, é um shopping em Luanda. É um shopping em Luanda. Faz uma pesquisa. Belas Shopping, tá? E aí você vai e procura a loja Luboia. Loja Luboia. Bota lá. L-U-B-O-I-A. Lojas Luboia. E aí você vai entender o que eu estou falando. Então, vários crimes. Voltando então a Portugal, aí os dólares chegavam lá em Portugal. Bom, então como é que era feito? Se trocava os dólares por euros para poder entrar na oferta de Portugal, na oferta da Igreja de Portugal. E dali, essa oferta, né, era transferida para outros países, de acordo com a orientação do Bispo Macedo. Então, se transferia para a Espanha, se transferia para o Reino Unido, se transferia para a França, se transferia para outros lugares. Para os Estados Unidos, se transferia para os Estados Unidos. Então, depois de um tempo, o que aconteceu? Não trocava mais os dólares por euro lá em Portugal. A igreja abriu uma conta de dólares. Então, se quiser pesquisar lá, a igreja, pelo menos na minha época, e isso não pode ser apagado, ela tinha uma conta de dólares. Então a igreja depositava diretamente os dólares na conta. Isso não pode ser apagado. Isso está lá. Isso está lá. Então, esses dólares entravam na conta da igreja em Portugal, como dízimos e ofertas, mas não eram dízimos e ofertas dali, eram trazidos de Angola. E isso é que constitui o crime. Além do quê? Além dos pastores trazerem também, que era uma quantia até menor, porque cada pastor tinha um limite, esposa, de trazer 9 mil dólares até 10 mil dólares. Tinha a questão também dos contratos superfaturados, né, de empresas que prestavam serviço lá em Angola e prestavam serviço também em Portugal. Então, como eles denunciaram aquele outro vídeo sobre Angola, eu fiz questão de gravar esse vídeo explicando melhor aonde estão os crimes, aonde estão os crimes. Os crimes praticados pela instituição Igreja Universal do Reino de Deus, que lá em Portugal tem o nome de Centro de Ajuda. Centro de Ajuda, que em outros países não tem nem o nome Igreja Universal do Reino de Deus. Tamanha a rejeição da igreja. Tamanha rejeição da igreja na Europa. Então, ou é centro de ajuda espiritual, já chegou a ser Pare de Sofrer, comunidade cristiana, né? Acho que na Espanha sim. Então, são outros nomes. Justamente por essa rejeição que existe e por causa das leis, por causa da justiça desses países, que fica de olho na Igreja Universal do Reino de Deus. Então, eu queria deixar aqui essa explicação sobre Angola, porque o vídeo que nós havíamos gravado, eles denunciaram e o YouTube pediu para remover do meu canal, mas eu gravo esse explicando melhor, tá bom? O que eu gostaria que você fizesse? Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você se inscrevesse no nosso canal, porque esse canal é novo, nós estamos recomeçando esse canal. Que você se inscrevesse no canal,
que você pedisse outras pessoas também para se inscrever. Dê aí o seu ok, tá bom? E nós vamos gravar mais vídeos falando de outros assuntos aqui para todos vocês, tá bom? Olha, que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.